Você pega um multímetro e começa a medir tudo na placa eletrônica sem nem sequer saber o que cada parte faz? Se a sua resposta foi sim, então cuidado, que nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa entender antes de medir qualquer coisa na placa eletrônica, para não errar no diagnóstico e nem trocar peças e componentes eletrônicos sem necessidade. Medir sem entender um circuito é como tentar consertar um carro sem nem sequer entender como funciona um motor. Concorda comigo? Que é praticamente impossível. E isso acontece com alguns técnicos na bancada. Eles medem continuidade, medem resistência, medem capacitância, veem o resultado no multímetro, mas não sabem se está certo ou não a medição que ele está realizando. A primeira coisa que você precisa entender numa placa eletrônica são os seus setores, entender o que cada parte dessa placa eletrônica faz. Por exemplo, aqui nós temos o setor de fonte de alimentação, que está aqui, todo esse aqui é o circuito de fonte. Aqui na lateral nós temos o circuito de saída, aqui no meio nós temos o circuito de processamento. Então, entender os circuitos da placa facilita o nosso processo de diagnóstico. Se fosse uma outra placa, como essa daqui, por exemplo, aqui nós temos somente o circuito de fonte, mas ainda no circuito de fonte nós também temos partes. Então aqui nós temos a entrada de alimentação da nossa fonte, com o seu filtro, o circuito de retificação, capacitor de filtro. Aqui nós temos o circuito de chaveamento e chopper e secundário do chopper. Então nessa placa, por exemplo, nós temos 3 circuitos de fonte chaveada. Então nós temos aqui o circuito 1, uma fonte aqui, uma outra fonte aqui, uma outra fonte aqui. Um único circuito de entrada para as 3 saídas, mas é assim que a gente consegue entender como que cada parte da placa funciona. Ou seja, entender os setores da placa vai adiantar o seu processo, te dar mais confiança e evitar que você fique perdido durante o processo de diagnóstico. Então, se você consegue entender o que cada setor faz, as medições passam a fazer mais sentido. O item 2 que você precisa estar atento na hora de realizar o seu diagnóstico, a sua medição, é o caminho da energia da placa. Como assim? Qual é a alimentação principal da placa eletrônica? Nessa placa, por exemplo, nós temos aqui a entrada de alimentação, filtro, circuito retificador, capacitor de filtro e circuito de chaveamento primário do chopper que está aqui. Mas a entrada principal de alimentação está nessa parte. Nessa outra placa eletrônica aqui, a entrada de alimentação está aqui, entre alimentação, retificação e filtro. Então essas são as principais alimentação da nossa placa eletrônica. E por que entender essa parte aqui é importante? Porque a entrada de alimentação das placas, principalmente as que são alimentadas por corrente alternada, é o setor que mais sofre danos no funcionamento da placa. Então, na grande maioria das vezes, quando a placa eletrônica chega e ela não liga, provavelmente o defeito está no circuito de fonte. Entender também qual é a alimentação principal, no caso de placas eletrônicas que são alimentadas em corrente contínua, permite que você consiga testar com maior precisão o circuito. Por exemplo, um regulador de tensão que fornece 5 volts e naquela placa eletrônica ele não está fornecendo. Onde pode ser que esteja o defeito? Nós temos algumas alternativas. Pode ser o próprio regulador de tensão ou pode ser a entrada de alimentação que não está chegando nesse componente. Então a gente precisa entender esse funcionamento para conseguir testar todas as partes e identificar o defeito. O terceiro item que você precisa estar atento é entender o que esperar de cada ponto da placa eletrônica. Por exemplo, se eu sei que aqui é a minha entrada de alimentação, eu espero que esses boards recebam 127 ou 220 volts de acordo com a alimentação que vem externa. Se eu sei que essa daqui é a minha ponte retificadora e os 2 terminais do meio recebem a alimentação em corrente alternada, eu sei que eu preciso medir a mesma tensão que está entrando aqui nos 2 terminais centrais da minha ponte retificadora. Se eu entendo e sei o que a ponte retificadora faz, eu sei também que os 2 terminais de saída eu já vou encontrar tensão em corrente contínua aqui a aproximadamente 300 volts se a minha entrada for 220. Então eu preciso já medir isso daqui. Então eu não fico perdido, eu já sei o que esperar em cada ponto. Se eu sei que aqui é um transformador chopper e que esse componente é responsável pelo seu chaveamento, eu já posso vir aqui no terminal desse componente e verificar se ele está chaveando o primário do meu chopper. Se eu entendo como o meu chopper funciona, eu sei que quando esse cara receber um chaveamento e ele estiver funcionando adequadamente, eu vou ter tensão aqui no seu secundário. Então,
Sabendo o que medir em cada ponto, eu consigo fazer as minhas medições em todas as etapas da minha fonte, em pontos estratégicos, sem ficar perdido e diagnosticando componente por componente com precisão. E o item 4, medições com segurança. Você sempre precisa testar a sua placa eletrônica com proteção. Então sempre alimente a placa utilizando uma lâmpada em série, ou um fusível muito baixo, ou fonte de alimentação limitada à corrente, para evitar mais danos na sua placa eletrônica e proteger esse circuito. Sempre descarregue capacitores grandes antes de fazer qualquer medição na placa eletrônica. E aqui vai algumas dicas práticas para fazer as medições de maneira mais inteligente nas placas eletrônicas. Antes de medir qualquer coisa, sempre se pergunte 3 coisas importantes. O que você está medindo, como você vai fazer aquela medição e qual o resultado esperado. Se você não souber explicar e responder essas 3 perguntas, meu amigo, eu tenho uma triste notícia para te dizer. Você está trabalhando sem saber o que fazer. Você está perdido. Então sempre se pergunte o que você está medindo, como você deve medir e qual o resultado esperar naquela medição que você está executando. Uma outra dica muito valiosa que pode te ajudar é utilizar uma placa igual para comparação. Caso você tenha essa alternativa no seu laboratório, na sua bancada, você pode comparar a medição de uma placa boa, por exemplo, com uma outra placa que está com defeito. E assim você consegue comparar uma com a outra. Em algumas placas eletrônicas você consegue ter circuitos duplicados, como, por exemplo, essa daqui, ela tem 3 circuitos de fontes. Então, eu consigo comparar essa fonte com essa para verificar se elas estão funcionando ou não. Você pode fazer o mesmo aí na sua bancada. E aqui, a dica mais importante de todas. Antes de sair fazendo as medições de forma aleatória, se pergunte qual é a medição que aquele circuito deveria estar fazendo, para que na hora que você for medir, você consiga saber o que esperar da sua medição. É exatamente isso que separa um curioso de um técnico de verdade. Comece a executar esses passo a passo aí na sua bancada, hoje mesmo, e vamos juntos se tornar profissionais na manutenção de placas. E se você curtiu esse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fique sempre atento que estamos postando conteúdos aqui semanalmente. E se você quer dominar os componentes eletrônicos de uma vez por todas e ter facilidade para fazer o seu diagnóstico em placas eletrônicas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para falar diretamente com um dos nossos especialistas no WhatsApp. Ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre as placas, sobre a nossa metodologia, e o que você precisa fazer para começar. Se você quer ir direto na nossa página e já começar a acessar o nosso treinamento, aqui na descrição do vídeo também tem esse link para você acessar. Se você quer acessar um material gratuito, uma apostila de eletrônica básica, para que você possa entender ali sobre o funcionamento dos componentes, os multímetros, você precisa ir lá no meu Instagram, me seguir e mandar no meu direct a palavra-chave apostila. Mas fique atento, escreva da maneira certa, a apostila, que daí você vai receber automaticamente o link para acessar esse material. Beleza? Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até a próxima.